Bom, nessa videoaula eu vou falar sobre exceções da teoria do octeto, no caso, octetos expandidos. Nós vimos na aula anterior octetos elementos químicos que ficavam com menos que 8 elétrons de valência ao formar ligações químicas, e agora vamos ver octetos expandidos, alguns elementos químicos que ficam com mais de 8 elétrons na camada de valência ao formar moléculas. O primeiro exemplo aqui é o PF5. Então, o primeiro passo, nós calculamos o número de elétrons total de valência da molécula, o número total de elétrons de valência. Então, vai ser 5, o fósforo, que é da família 15, ou 5A, tem 5 elétrons de valência, mais 5 vezes 7, porque o flúor é da família 17 ou 7A. Então, isso dá um total de 40 elétrons. Então, PF5, um átomo de fósforo, 5 átomos de flúor. Então, eu vou dispor aqui os átomos no papel. Estabeleço as ligações simples. 5 ligações simples entre os 5 átomos de flúor e o átomo de fósforo, de modo que já foram 10 elétrons. E agora eu disponho os demais elétrons aqui em torno dos átomos periféricos, os átomos de flúor, que são nas pontas aqui, de modo a completar o octeto dos átomos de flúor. Então, em torno de cada átomo de flúor, do símbolo do elemento flúor, eu estou colocando símbolos de 6 elétrons, de modo que o flúor segue a teoria do octeto. E se vocês contarem agora, eu tenho 6 elétrons isolados, ou 3 pares isolados em torno de cada átomo de flúor. 6 vezes 5 dá 30, mais os 10 elétrons usados nas ligações, já deu 40 elétrons de valência. E o fósforo aqui fica com 10 elétrons de valência. Fica com 10 elétrons de valência, porque está formando 5 ligações, e cada ligação representa um par de elétrons compartilhados. Isso só é possível porque o fósforo é do terceiro período, então ele tem orbitais 3D disponíveis para se misturar com orbitais S e P e formar um tipo especial de hibridização de orbitais que nós vamos ver, chamada hibridização sp3d. E isso influencia fortemente na geometria do fósforo. Quer dizer, o fósforo, em alguns compostos, como por exemplo, vocês podem ver em casa, o PF3 segue a teoria do octeto, ou pode ser o PH3, também segue a teoria do octeto, mas nesse composto aqui, PF5, o fósforo vai ter o octeto expandido. Agora nós vamos ver um caso mais importante do ponto de vista prático, que nós temos no laboratório, que é o caso do íon sulfato, que é o íon derivado do ácido sulfúrico. Vou colocar aqui, íon sulfato. SO4,2 menos. Então nós vamos calcular o total de elétrons de valência no íon. O enxofre é da família 6A ou 16, tem 6 elétrons de valência. Nós temos 4 átomos de oxigênio, cada um entra com 6 elétrons de valência, mais 2 elétrons, simplesmente porque trata-se de um ânion. Um ânion com carga 2 menos, quer dizer que ele tem um excesso de 2 elétrons. 4 vezes 6, 24, mais 6, 32. Me parece que nós temos aqui 34 elétrons. Vamos até conferir aqui nesse. Então, 32. Não. Não, deixa de ser preguiçoso. Vamos fazer a continha, né? 4 vezes 6, 24. Mais 6, 30. 32 elétrons. Então, sem preguiça, né? Vou colocar aqui o símbolo do elemento,
enxofre e nas pontas aqui eu coloco os átomos periféricos. Estabeleço ligação simples. Então nessas 4 ligações simples já foram um total de 8 elétrons para 32, então 24 elétrons. Coloco 6 elétrons aqui que não estão sendo usados em ligação em torno dos símbolos do oxigênio. Então 6 vezes 4, 24, mais 8, 32. Então essa é uma estrutura de Lewis possível para o sulfato. 2 menos aqui. Mas a outra estrutura de Lewis possível e a estrutura, digamos assim, mais coerente é essa aqui que eu vou escrever do lado. Agora eu já mudei a cor aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então em roxo eu vou colocar a estrutura mais coerente para o enxofre, para o sulfato. Essa aqui, S dupla O dupla O. Cada oxigênio aqui que está ligado através de dupla ligação com enxofre tem 2 pares de elétrons isolados, e cada oxigênio que está ligado ao enxofre através de ligação simples tem 3 pares de elétrons isolados. Então essa é a estrutura mais aceita para o sulfato. Aqui está quase sem espaço para pôr o 2 menos fora do colchete, mas dá para entender aqui 2 menos, né? Aqui está o 2 menos para essa outra estrutura. Bom, a diferença entre uma estrutura e outra, em primeiro lugar, é que nesse caso aqui, você tem um enxofre com, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, formando 6 ligações com oxigênios vizinhos. Cada ligação representa um par de elétrons, então é um enxofre com 12 elétrons de valência. E nesse caso aqui, o enxofre, nesse tipo de estrutura, o enxofre seguindo o octeto. Bom, qual será a estrutura mais aceitável, mais condizente assim, com a realidade? Eu já posso afirmar que é essa aqui, o enxofre formando 6 ligações com 12 elétrons de valência. O enxofre é do terceiro período e ele tem orbitais 3D que possibilitam um tipo especial de hibridização chamada hibridização sp3d2. Mas vamos analisar as cargas formais. A carga formal do enxofre aqui é, deixa eu pensar, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A carga formal do enxofre aqui é 0. CF igual a 0. A carga formal desse oxigênio aqui, CF igual a 0. Desse oxigênio, CF igual a menos 1. Desse aqui, CF igual a menos 1. E desse aqui, CF igual a 0. Então a carga formal do enxofre nessa estrutura é 0. Desses 2 oxigênios da ligação dupla é 0. E desses 2 oxigênios da ligação simples é menos 1. Somando aqui, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Nesse caso aqui, a carga formal nessa outra estrutura para o enxofre é mais 2. Para esses oxigênios da ponta, a carga formal é 6 menos 7 menos 1. Menos 1. Então, em vermelhinho estou falando as cargas formais. Aqui, menos 1. Bom, de fato, uma carga formal mais 2 para o enxofre é um pouquinho alta. Então, isso favorece ainda essa estrutura aqui da direita. Bom, para quem não entendeu muito bem, eu posso afirmar que o enxofre é um elemento que, ao formar o sulfato, ligando-se a 4 átomos de oxigênio, formando esse ânion sulfato, o enxofre vai ter o octeto expandido e vai ficar com 12 elétrons de valência graças aos seus orbitais 3D. Essa estrutura aqui, com o octeto expandido, vai facilitar a explicação do processo de ionização do ácido sulfúrico
que eu vou mostrar na nossa próxima videoaula, que é uma continuação dessa, para entender melhor o octeto escondido em torno do átomo de enxofre para formar o sulfato e o ácido sulfúrico. Então fica para a próxima aula. Até lá.